É isso aí, queridos seguidores, isso pode Bonatti. Voltamos com mais informações sobre o caso Dídia Cardoso. Ontem, o seu então namorado, Bruno Roberto, esteve na delegacia para prestar depoimento. E ele não quis falar com a imprensa, inclusive um repórter lá do portal CM7 foi bastante incisivo nas perguntas e, dentre elas, ele perguntou se ele teve ou não um caso com a Cleucimar Cardoso e ele negou. E para o delegado Cícero Túlio, que está aí tomando conta desse caso, que está à frente das investigações, o depoimento dele foi bastante importante e, segundo o delegado, corroborou aí para algumas informações que eles ainda tinham dúvidas, inclusive da seita que influenciava o uso da cetamina. E o Bruno Roberto afirmou que ele tentava aí tirar a Dídia desse vício. Fisiculturista Bruno Roberto Lima, ex-namorado de Dídia Cardoso, foi convocado pela Polícia do Amazonas para prestar depoimentos sobre o caso que envolve a morte da empresária e ex-sinhazinha do Boi Garantido. Bruno chegou à delegacia por volta das 4 da tarde, acompanhado do advogado. O interrogatório durou mais de 1 e na saída da delegacia, Bruno não quis comentar o caso. Apesar disso, deixou claro que tudo que sabia falou à polícia. Qual é a tua relação com a Dídia? Minha ex. Só isso? Só isso. Bruno, boa tarde, tudo bem contigo, mano? Como é que tá a situação aí? Você veio se apresentar aqui com o delegado, veio conversar com o doutor? Tranquilo. Só isso mesmo pra falar. Qual é a tua relação com a Dídia? Minha ex. Só isso. Isso, só isso. Tá? Bruno, por que tu não quer falar com a imprensa? Porque é uma coisa que ninguém pode saber? Não, já dei muito depoimento. Bruno, tu teve um caso com a tua sogra? Não. Teve? Já na manhã dessa terça-feira, o personal trainer, que seria aí o personal da Dídia Cardoso, o Ato Silveira, compareceu à delegacia para também prestar depoimento e o seu advogado declarou à imprensa que ele também seria uma vítima, já que ele teria supostamente recebido uma seringada da cetamina sem a sua autorização pela falecida. Ele relata que foi chamado e convidado algumas vezes pelos familiares desse caso que envolve toda essa celeuma e foi chamado para dar orientação a respeito como personal. Em momento algum, Atos fez aplicação de ketamina, ao contrário do que estava com um dos membros da família. Certo? Agora ele passa a ser uma das vítimas também quanto à aplicação de ketamina. Porque uma vez que você não autoriza fazer nenhuma inserção de material, você é vítima, né? Então, tanto que foi um dos motivos também para não ir mais, porque já estava demais, é como ele disse, né? Doutor, já estava demais, insuportável aquela situação de ver aquele pessoal como se fosse um zumbi. Já durante a tarde, o personal foi visto participando de um podcast, onde ele afirmou que a Cleucimar usava uma quantidade menor de cetamina que os demais, pois dessa forma ela conseguia liderar, influenciar e controlar essa seita que eles supostamente acreditavam. O uso Pelo que eu percebi é o seguinte: a Cleo, no caso, ela tomava uma quantidade menor, dava uma quantidade maior para os outros, para poder, no caso, tentar botar na cabeça deles um vídeo que ela tinha mau entendimento, para dizer que era líder de lá de todo mundo. Tu assistiu esses vídeos? E enquanto a imprensa divulgava aí essas informações, de repente o carro da Dídia apareceu aí abandonado numa via principal do Boulevard Álvaro Maia, no bairro Praça 14. O carro dela foi abandonado e isso causou bastante rebuliço nas redes sociais, mas não demorou a descobrir que quem abandonou o carro foi o seu ex-namorado, o Bruno Roberto. Essa questão do vídeo já foi esclarecido, o doutor já está por dentro, ciente de tudo que aconteceu, entendeu? Tanto que o vídeo do dia, ele entregou a chave para a advogada, que também já confirmou ali dentro, e é só isso que tem a relatar, nada mais que isso.
Após esse fato, a advogada da família foi vista na delegacia na tentativa de fazer o resgate do veículo. E ao questionar o investigador, ele disse a ela se ela tinha conhecimento de que o carro estava com Bruno Roberto e se ela também sabia que ele iria abandonar o carro ali. Ela disse que sim. E ele disse a ela, então por que a senhora não nos avisou? E a resposta dela foi o silêncio. E essa tentativa de resgatar o carro foi sem sucesso. Existe uma medida cautelar sigilada na repreensão do carro. Mas se a senhora quiser esperar o delegado, ele dá um depoimento para a carro. A gente está atendendo que vai lançar uma perícia daqui a pouco. A senhora sabe que deixou o carro. Por que não sabe isso antes? Ficou sabendo agora? A senhora se vê no carro para lá? E não avisou pra gente. Estranho, né, doutor? E hoje novos vídeos circularam aí, vídeos esses que teriam sido filmados pela própria Cleucimar, onde ela aparece aí rindo, fazendo pouco caso do estado decadente, lastimável que os seus próprios filhos se encontravam, e ela aparece ali filmando, mostrando a cetamina, e como se nada tivesse acontecendo, ela tenta conversar com eles, e tudo isso chocou mais uma vez toda uma sociedade. Didia. Ô Didi, Dedê, por que tu tá assim, meu filho? Nossa, essas crianças. Ai, meu Deus. Ó. Dos óculos. Não. E Dedê, a gente precisa usar óculos não, né? Olha já a minha cetamina aqui. A família, teoricamente, é a base de qualquer ser humano, e a figura da mãe é sempre a figura daquela que protege, que acolhe, que dá a vida pelos filhos. E se você não pode contar com o socorro e a proteção de uma mãe, com quem você vai contar e a quem você vai recorrer? E esses vídeos escancararam o quão eles estavam em pedido de socorro, o quão a Didia estava à beira da morte, e com certeza o Ademar seria o próximo. Logo mais voltaremos com mais informações. Me segue no Instagram, no Kawaii, e no YouTube no Isso Pode Bonates, no TikTok Rodrigo Bonates 23. As minhas camisas são da Lorde Bonates, camisas 100% algodão, a marca da Fênix com as asas de flor de lótus. Deixa o seu like, deixa o seu comentário e até breve.